Na noite passada, houve uma grande escalada nesta guerra. Então, os israelenses bombardearam os campos de petróleo iranianos. E em resposta, os iranianos agora estão atacando a infraestrutura energética do CCG. Então vamos dar uma olhada em como é esse ataque. Este é o Catar. Pois bem, o Catar fornece 20% de todo o GNL mundial. E isso representa uma escalada de proporções significativas. E novamente, como eu havia ressaltado na nossa última aula, toda a estratégia fundamental do Irã é destruir a economia global. E é assim que eles farão isso. Também atacaram Tel Aviv, em resposta ao assassinato de seu líder de fato, Ali Rajani. Certo, então é assim que o ataque se parece. Como você pode ver nesta imagem, esta é uma ogiva de fragmentação e é impossível para a defesa aérea impedir isso. Então Tel Aviv está sendo bombardeada. Não temos imagens porque está sendo censurado neste momento. E seria de se esperar que os israelenses desejassem que essa guerra terminasse o mais rápido possível, porque Tel Aviv e outras cidades estão sendo destruídas nesse conflito. E novamente, não há realmente nenhuma maneira de os israelenses se defenderem contra mísseis balísticos iranianos. Mas infelizmente, muitos israelenses estão muito felizes com toda essa destruição. Tudo bem? Portanto, este é um dos rabinos mais influentes de Jerusalém. Ele está falando em hebraico, mas o que ele está dizendo é que essa guerra de destruição vai trazer o Messias. Desculpe, não o retorno, mas a vinda do Messias. E isso vai acontecer na quinta-feira, que é hoje. Então eles não estão nem um pouco tristes com o que está acontecendo. Na verdade, eles estão bastante animados. Eles estão muito empolgados com o que está acontecendo. Então, mais uma vez, você não pode olhar para essa guerra apenas por uma ótica geopolítica. Você precisa olhar para isso a partir de uma perspectiva escatológica. Então, vamos ver onde estamos na guerra até agora. E como você pode ver, é uma guerra regional, e ambos os lados estão buscando objetivos maximalistas. E o que isso significa é que os Estados Unidos e Israel querem destruir Israel, especialmente sua capacidade de ser um Estado-nação. E, portanto, neste momento, os americanos e israelenses estão atacando a liderança deles, decapitando sua liderança, além de mirar na economia. Mais adiante, à medida que esse conflito avança e se intensifica, eles começarão a atacar a infraestrutura civil crítica, incluindo o abastecimento de água. E isso já está acontecendo. Eles também querem adotar uma estratégia de governo dividido, provocando conflitos étnicos no Irã e fragmentando o país em enclaves étnicos. E isso é o que chamamos de balcanização. Os iranianos, por outro lado, querem destruir toda a economia global. Você faz isso atacando a infraestrutura energética do CCG. Porque, novamente, toda a base da economia global é a energia barata. Então, à medida que essa guerra avança, você vai perceber certas coisas. Eventualmente, os americanos não terão outra escolha a não ser lançar uma invasão terrestre. E um possível vetor de ataque é aqui, que é a ilha de Karg. É aqui que o Irã armazena cerca de 9% do seu petróleo para exportação. Então, a ideia é que se você tomar a ilha de Karg, destruirá a economia iraniana e, assim, sua capacidade de sustentar essa guerra. O problema da ilha de Karg é que é fácil de tomar, mas difícil de defender por causa da linha costeira, certo? Nesse caso, você também precisa tomar a linha costeira. Mas então, você lida com as montanhas Zigos e por isso precisa expandir para fora. Ok, isso é o que chamamos de ampliação da missão. Quando você não consegue justificar a guerra, então o que você faz é colocar alguns soldados e aí a ampliação da missão se torna a justificativa para a guerra. Certo, então isso é algo para ficar atento ao ler as notícias. A ilha de Karg será um ponto de tensão. Outro ponto de tensão será a Arábia Saudita, porque neste momento os iranianos estão atacando a Arábia Saudita. Agora, o que a Arábia Saudita pode fazer é declarar guerra ao Irã. Isso é importante porque a Arábia Saudita tem um pacto de defesa mútua com o Paquistão. Assim, se algum deles for atacado, o outro é obrigado a vir em sua defesa. Isso é importante porque, como você pode ver, o Paquistão abre a frente leste. Portanto, é possível que os americanos ataquem pelo leste. Outro ponto importante é que o Paquistão possui armas nucleares. E é possível que armas nucleares sejam usadas. Repito, acredito firmemente que armas nucleares táticas não serão utilizadas. Mas, uma vez que o Paquistão
entra na guerra, as ogivas nucleares passam a ser utilizadas. Outro ponto a observar é como essa guerra se expande para outros lugares. Porque quando chegar o momento apropriado, o que vai acontecer é que os iranianos vão ativar seus proxies, os Houthis, e eles vão fechar outro ponto crítico de estrangulamento. Então, o que vai acontecer agora é que haverá 2 pontos marítimos críticos de estrangulamento fechados, isolando assim o CCG e cortando o acesso do mundo à energia barata. E quando isso acontecer, podemos esperar retaliação global e outras forças entrando para garantir o acesso à energia barata. É possível que os sul-coreanos e os japoneses sejam forçados a entrar nessa guerra porque dependem muito da energia do CCG, certo? Então essas são coisas que vamos observar nas próximas semanas. Outra coisa que está chamando a atenção online é que as pessoas estão especulando que Benjamin Netanyahu está morto. E o motivo é que ele não foi visto em público por muitos dias. Houve reuniões de gabinete e Netanyahu normalmente as preside, mas ele não está lá, certo? Outra coisa é que existem vídeos falsos de IA dele fazendo discursos, e é bem evidente, esses vídeos são falsos. Então as pessoas estão especulando que ele está morto e que estão tentando encobrir isso. Esta é uma foto dele visitando um café, Jerusalém, para provar que ele não está morto. O problema é que esse café fica em uma montanha e levaria cerca de 50 minutos para ele chegar lá de carro. Então por que ele iria até lá? Porque ele simplesmente não convoca uma reunião de gabinete ou liga para Donald Trump para provar que ainda está vivo. Tudo bem? Então, pessoalmente, não acredito que ele esteja morto. Ele pode estar escondido em algum lugar ou pode estar ferido. O que sabemos é que os iranianos estão matando muitos altos funcionários israelenses, incluindo o chefe do Mossad, a agência de espionagem. E a residência de Netanyahu também foi alvo de ataques em Tel Aviv. Essa é uma pergunta realmente interessante. Como os iranianos conseguem atacar tantos membros da alta liderança israelense? Mas não só isso, este é Ali Larijani, e ele é o chefe de facto do esforço de guerra do Irã. E ele foi assassinado ontem ou há 2 dias. E os iranianos confirmaram isso. Portanto, está confirmado que ele está morto. E as pessoas, os analistas, estão extremamente preocupadas com isso porque ele é uma pessoa muito pragmática. E por isso você pode negociar com ele. Então, uma vez que essa guerra atinja um certo ponto em que ambos os lados estejam exaustos, é possível se aproximar dele e dizer: sabe de uma coisa, vamos apenas negociar um cessar-fogo. E ele estaria disposto porque é muito experiente. Ele também é muito influente, então consegue reunir as diferentes facções do governo iraniano e negociar um cessar-fogo. Com ele morto, agora é quase impossível prever um cessar-fogo. Então vamos discutir por que você realmente não quer. Faça esse tipo de coisa. Você realmente não quer matar os líderes de outras nações. Então vamos usar uma analogia. Vamos imaginar que nas ruas existem 2 gangues em guerra uma com a outra. Gangue A e gangue B. Gangue A, gangue B. E se você observar as gangues, verá que elas são estruturadas em hierarquias. Mas existe muita autonomia entre as diferentes seções. E o que mantém as gangues unidas, claro, é o líder. Então, quando estes, para entrar em guerra, o que eles tentam evitar é matar o líder do outro lado. Por quê? Porque uma guerra é frequentemente usada para atingir certos objetivos políticos, certo? Portanto, o objetivo não é matar todos. O objetivo é negociar um tratado que seja mais benéfico para você. E vocês fazem isso negociando com os líderes uns dos outros, ok? Porque eles têm autoridade para implementar o tratado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que, se você matar o líder, então mais pessoas, haverá uma competição para substituir o líder, certo? E durante uma guerra de gangues, a pessoa mais violenta, a mais extrema, geralmente se torna o novo líder, ok? Então, ao matar esse líder, você não só causa conflito dentro da gangue, mas também provoca uma enorme escalada no conflito entre essas 2 gangues. E realmente não há saída. É por isso que, historicamente, você não mira nos líderes de outras nações, porque aí não há uma rota de escape. Então, ao mirar em Larijani, os israelenses e os americanos garantiram que agora não haverá uma rota de escape. Esta guerra será lutada até o amargo fim. E, infelizmente, como discutimos anteriormente, esse é o objetivo aqui. Os israelenses e americanos estão interessados em objetivos maximalistas. Eles querem destruir o Irã permanentemente. E os iranianos também são maximalistas, pois querem destruir a economia global permanentemente para reestruturar a própria realidade. Então isso nos deixa com 3 grandes perguntas que quero analisar hoje. A primeira grande pergunta é como esses líderes estão morrendo?
Não é tão fácil matar um líder, certo? Porque ele é protegido por seguranças. E geralmente, há duas maneiras de descobrir onde o líder está. Existe a inteligência humana chamada HUMAT e existe a inteligência de sinais chamada SIGINT. Inteligência humana, inteligência de sinais. Inteligência de sinais significa apenas escuta eletrônica, onde eu escuto suas ligações telefônicas, onde rastreio seu endereço IP, certo? E os israelenses e americanos, obviamente, são sofisticados nisso. E os americanos e israelenses estão dizendo que estão usando vigilância eletrônica para rastrear essas pessoas. Não acho isso convincente. Eu penso, a fonte mais importante e confiável de informação é a inteligência humana, ou seja, ter espiões integrados em redes locais para localizar onde eles estão, ok? Essa é a maneira mais eficaz, a melhor maneira de descobrir onde eles estão. Isso levanta a questão: como os israelenses e os americanos estão obtendo essas informações de inteligência humana, ok? Muito bem, essa é a primeira questão que queremos analisar. Como esses líderes estão morrendo? A segunda pergunta é: por que eles estão morrendo? Tipo, qual é o sentido de matá-los, né? Porque uma vez que morrem, podem ser simplesmente substituídos e frequentemente substituídos por algo ainda mais extremo, individual, certo? Então essa é a segunda pergunta. Queremos analisar a terceira questão. O que queremos analisar é o que isso significa para quê? A guerra e o mundo. Certo, o que esses ataques de decapitação significam, afinal, para o rumo que o mundo vai tomar e como isso vai afetar o mundo em geral. Ok, tudo bem. Então essas são as três grandes perguntas que quero analisar. Para responder a essas três perguntas, quero apresentar uma nova ideia para vocês. Chama-se Lei da Proximidade. Uma lei da proximidade. A ideia é a seguinte: sempre que você joga um jogo, você não está jogando apenas um jogo. Você está jogando muitos jogos diferentes. O jogo que você escolhe jogar é aquele que está mais próximo de você, o que está mais perto de você. E isso impacta mais as suas decisões, certo? Então essa é a lei da proximidade. Então deixe-me explicar o que isso significa usando uma analogia, tudo bem? Vamos usar a sua vida como exemplo. Você está, na verdade, jogando vários jogos todos os dias, certo? Então vamos analisar isso. O primeiro jogo que você joga, claro, é o jogo da família, certo? Então você pode ter pais e você tem irmãos, certo? E o jogo que você está jogando, claro, é conquistar a atenção dos seus pais. E para fazer isso, dependendo de quem são seus irmãos, você pode usar estratégias diferentes, incluindo ir bem na escola ou sendo um pé no saco. Infelizmente, meus filhos escolhem ser um pé no saco, tá bom? Sim, os pais estão jogando outro jogo que é social. Prestígio. Então eles estão competindo com outros pais para ter a melhor família possível. E além de jogar em casa, você também joga na escola. Então quando você vai para a escola, você está competindo com os seus colegas de classe por atenção e popularidade. Mas você também está jogando um jogo na escola para tirar as melhores notas e assim conseguir entrar em uma boa faculdade, certo? Depois você vai trabalhar onde está competindo para conquistar o favor do seu chefe e ser popular entre seus colegas. Depois você joga o jogo da cidade onde você mora em Pequim. E você quer que Pequim seja melhor do que talvez Xangai ou Shenzhen, certo? E então você joga um jogo talvez de nação, onde você quer que a China seja mais forte do que o Japão, certo? Então, como você pode ver, todo dia você está jogando vários jogos, mesmo que talvez não perceba isso. E novamente, o que é importante é que o jogo mais importante para você é aquele ao qual você está mais próximo, certo? Aquele que você consegue ver na sua frente, certo? Faz sentido, ok? No entanto, é fundamental perceber que isso também se aplica perfeitamente às nações, onde muitas vezes consideramos que o grande jogo geopolítico ocorre entre diferentes nações. Mas, na realidade, esse mesmo jogo complexo se desenrola dentro das próprias nações. E o conflito interno das nações é o único conflito que determina como as nações se comportam umas com as outras, certo? Então, hoje vamos analisar 3 exemplos disso. Analisaremos os conflitos civis nos Estados Unidos, em Israel e no Irã, para entender por que eles se comportam da maneira que se comportam, e então entender como essa guerra vai evoluir. Está claro que há um conflito civil acontecendo agora nos Estados Unidos. Você tem os democratas e você tem os republicanos. Agora, o curioso é que, mesmo que esses 2 partidos políticos estejam em guerra um com o outro, ambos apoiam a guerra.
porque o cálculo deles é diferente. Então, por que os democratas apoiam essa guerra? Bem, é porque eles acreditam que essa guerra será extremamente impopular nos Estados Unidos, o que permitirá que os democratas dominem as eleições de meio de mandato em novembro e, em seguida, vençam a eleição presidencial em 2028. E eles acreditam que isso será tão impopular que destruirá Donald Trump e permitirá que os democratas governem para sempre. Isso basicamente destruirá o Partido Republicano. Tudo bem? E essa, portanto, é a sua estratégia. E se você pensar bem, isso realmente faz muito sentido. Os republicanos têm uma estratégia diferente, que é: essa guerra pode ser impopular e essa guerra pode fazer os Estados Unidos perderem, mas tudo bem. Por quê? Porque, em tempos de guerra, o presidente tem algo chamado Lei dos Poderes de Emergência. Poderes de emergência. Os poderes de emergência permitem que o presidente essencialmente suspenda a Constituição e suspender ou adiar as eleições. Além disso, os republicanos querem aprovar algo chamado Lei da América Segura, Safe America Act. Ok? A Lei Salvar a América, Save America Act, exige que, para votar, os eleitores apresentem um documento de identidade. E você acha isso razoável, né? Mas, historicamente, a ideia de verificar a identidade é uma forma de discriminar minorias, certo? Ter policiais lá para assustar as minorias. E é assim que tradicionalmente se faz. O racismo era imposto na América. Então, em outras palavras, os republicanos têm várias estratégias diferentes para trapacear ou manipular as eleições. Eles também poderiam, tenho que dizer isso, mas se a guerra estiver indo muito mal, o que eles vão fazer é convocar um alistamento nacional e cancelar as eleições. Então, essas são duas estratégias diferentes em andamento. Mas como você pode ver, isso não é realmente sobre os Estados Unidos derrotarem o Irã. Isso, na verdade, é sobre os democratas ou republicanos tentando obter e manter o poder, certo? Certo, mas o que é importante para nós entendermos é que não se trata apenas de democratas e republicanos em guerra entre si. Na verdade, existe uma divisão muito mais profunda na América, certo? E essa divisão é um conflito entre a elite e a contra-elite. Lembra como apresentamos a ideia de superprodução de elite, certo? Essa é uma ideia de Peter Turchin. E ele argumenta que o que leva à guerra civil é o excesso de elites que desejam estar no poder. O poder é um jogo de soma zero e, portanto, quando há superprodução por parte da elite, ela precisa entrar em guerra, competindo entre si para obter o poder, ok? Então, o que está acontecendo? Quem são os membros da elite e quem são os membros da contra-elite? Bem, para simplificar, os democratas representam a elite e os republicanos representam a contra-elite, ok? Basicamente, a elite é o império. E a contra-elite é o MAGA, que significa América Primeiro. E assim, eles têm duas versões diferentes, ideais para a América. O objetivo do império é manter a ordem global vigente, certo? E o MAGA consiste em recuar para o hemisfério ocidental e concentrar-se nos principais interesses nacionais dos americanos. Eles também são divididos em finanças e IA. Ou seja, Wall Street é o principal financiador da elite atual. E o Vale do Silício é o principal financiador da contra-elite. Ok? Portanto, essas pessoas estão interessadas em manter o status quo. Eles estão interessados em uma revolução. Tudo bem? Portanto, essa é a principal divisão na América que eventualmente levará a uma guerra civil. Como uma verdadeira guerra civil. Ok? Mas, neste momento, eles estão brigando por causa de política externa. Então, vou falar mais sobre isso no futuro, ok? Mas apresento isso a vocês agora. Deixe-me dar um exemplo concreto de por que eles estão brigando. Por que as pessoas das finanças estão brigando com as pessoas da IA? E há um motivo muito bom para isso. Por quê? Se você consegue controlar Washington DC, se consegue controlar os níveis do governo, você consegue ganhar muito dinheiro para si mesmo. Certo, então vamos analisar isso de forma concreta. O que as pessoas não entendem é que tanto as finanças quanto a IA são bolhas que vão estourar, são parasitas, ok? Então, finanças é um parasita. Porque existe algo chamado bolha de crédito privado, certo? Bolha de crédito privado, quero dizer, a ideia de crédito privado é muito simples. Ao invés de bancos concederem empréstimos para empresas, as próprias empresas emitem empréstimos privadamente para outras empresas. E você pensaria que essas empresas seriam muito cuidadosas com quem emprestam e quanto emprestam, certo? Mas isso não é verdade, ok? Por quê?
Porque em 2008 esses bancos destruíram a economia global e o governo americano os socorreu, certo? Eles não sofreram nenhuma consequência. Essa ideia de risco moral. Se você não sofrer as consequências da sua estupidez, bem, você só vai ser mais estúpido no futuro, entendeu? Então essas empresas acreditam que controlam Washington, D.C. Portanto, podem assumir tantos riscos e agir com tanta estupidez quanto quiserem. Por isso, estão concedendo muitos e muitos empréstimos bobos para empresas, porque recebem uma taxa por esses empréstimos, certo? Então, quando esses empréstimos na verdade, não dão certo. Ou seja, quando as empresas vão à falência, o que eles fazem é dizer, vamos te emprestar mais dinheiro para você se manter, ok? Então agora esse problema já chegou a cerca de 2 trilhões de dólares. E então eles pensam que, ok, bem, no pior cenário possível, o governo vai nos resgatar se todos nós quebrarmos porque somos grandes demais para falir. E todos os nossos amigos estão no governo, certo? Essa é a mentalidade deles. E em 2008 isso funcionou, mas hoje existe um problema, que também existe outro grupo fazendo a mesma besteira. Certo, e isso se chama bolha da IA, tudo bem? Então se você olhar para a bolha da IA, há empresas como a Microsoft, OpenAI, Oracle, Nvidia, certo, muitas e muitas empresas diferentes. E a forma como elas operam é simplesmente emprestando dinheiro umas para as outras. Certo? É como eu te dou $1 bilhão, aí você me dá $1 bilhão e agora temos $2 bilhões. Certo, é um ciclo vicioso e está recebendo muito dinheiro do GCC e de outros investidores. O problema, claro, é o que está acontecendo na guerra, certo? Portanto, se o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, não puder mais injetar dinheiro nessa bolha, eventualmente ela terá que estourar. Mas eles dizem, tudo bem. Por quê? Porque nós controlamos Trump, nós controlamos a Casa Branca, nós somos o mercado de ações. Portanto, Washington, D.C. vai nos tirar dessa enrascada, tá bom? Então essa é a guerra que está acontecendo, onde você tem duas forças parasitárias, o setor financeiro e o setor de tecnologia, e ambos estão buscando resgates governamentais quando suas bolhas estourarem. Mas o governo não tem dinheiro infinito, ele só pode resgatar um lado, certo? Então eles vão brigar para ver quem vai ser salvo, ok? Os democratas podem ganhar a Câmara e a presidência. Em 2028, então o pessoal do crédito privado será resgatado. Mas se Trump e seu grupo continuarem no poder em 2028, então o pessoal da IA será resgatado, certo? Então, essa é a guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Discutiremos isso mais tarde, mas por enquanto vou apresentar a vocês, ok? E depois, claro, temos os israelenses, Israel. As pessoas não percebem realmente o quão dividido Israel é. Isso aconteceu por volta de 2020, quando 1 milhão de pessoas em Tel Aviv pediam a renúncia, o impeachment e a prisão do primeiro-ministro Netanyahu. Porque Netanyahu, como a maioria dos políticos israelenses, é muito corrupto, ok? E para evitar ir para a prisão, Netanyahu propôs mudar o judiciário, mudar as leis. E então ocorrem esses protestos em massa contra Netanyahu. Nesse momento em Israel, parecia que Netanyahu iria perder o poder e passar o resto da vida na prisão. Mas aí, é claro, chegou o dia 7 de outubro. O dia 7 de outubro aconteceu, e agora Israel está em guerra permanente, o que lhe confere poderes de emergência. Certo? Para você ter uma ideia de como Israel está dividido, vamos olhar para o Knesset, que é o parlamento. Gente, isso é um monte de partidos políticos. Como você pode ver, nenhum deles é dominante. O maior, o Likud, que é o partido do Netanyahu, tem cerca de 30 membros, mas ele não pode governar sozinho, por isso precisa se unir a outros partidos políticos. Tem que ser uma coalizão, mas olhe para os seus inimigos. Seus inimigos também têm muitos. Então parece que Israel é uma sociedade extremamente dividida, e realmente é. As pessoas não percebem muito isso. Algumas pessoas falam sobre uma conspiração judaica global. O que as pessoas realmente não entendem é que o povo judeu nunca, jamais se deu bem. Se você voltar ao tempo de Jesus, havia 3 grandes facções em Jerusalém. Eram os saduceus, os fariseus e os essênios. Eles todos se odiavam. No ano 70, os romanos tinham um enorme exército para destruir Jerusalém. E você pensaria que nesse momento, o povo de Jerusalém se uniria para defender a cidade, porque caso contrário, todos seriam mortos. Bem, eles não se uniram, certo? E os romanos destruíram Jerusalém, incendiaram o segundo templo e massacraram muitos judeus. Então, os judeus sempre tiveram esse problema de serem extremamente criativos e intelectuais, mas isso acaba gerando muita briga interna, entendeu? Muito bem, então esses são os líderes dos diferentes partidos políticos de Israel, e detesto dizer isso, mas eles realmente se odeiam.
Não é, sabe, como um programa de televisão. Eles geralmente se odeiam. E é por isso que Israel tem sido tão disfuncional politicamente nas últimas décadas, ok? Tudo bem. Agora quero discutir onde está o principal conflito em Israel. Bem, eu diria que existem dois grandes conflitos representados por Tel Aviv e Jerusalém. Estas são duas cidades em Israel e são as duas principais cidades de Israel e representam dois centros de gravidade diferentes, duas visões diferentes para Israel. Tel Aviv é democrática. Jerusalém é uma teocracia, ou seja, é religiosa. Tel Aviv está aberta. Isso significa que, na verdade, tem muitos homossexuais, certo? E você pode imaginar que as pessoas em Jerusalém não estão nada contentes com isso. Portanto, eles são muito conservadores. Ok, cosmopolita. Tradição. Muito bem, então, essas são duas visões completamente diferentes para Israel, onde Tel Aviv é igualmente aberta, democrática e moderna. Cidade progressista, com muitos homossexuais, muitas ideias abertas, muito laica, muito voltada para o exterior, muito ocidentalizada. Jerusalém é o completo oposto, ok? Muito religioso, muito conservador. E eles mais uma vez se odeiam. E o fato de Tel Aviv estar sendo destruída neste momento, nesta guerra, as pessoas em Jerusalém estão realmente bem com isso, ok? Eles não ficam tipo, meu Deus, eles estão nos matando. Não, não, não. Tel Aviv é o grande Satã. Vamos destruí-lo para que possamos construir uma teocracia. Ok. Certo? Então vamos olhar de perto onde eles discordam, ok? Então Israel é o reino de Davi. Mas Tel Aviv e Jerusalém percebem Davi de forma diferente. Para as pessoas em Tel Aviv, Davi foi o rei quando Israel estava no auge de sua glória, quando era um império aberto, cosmopolita, criativo e inovador. E é isso que eles querem que Israel seja. As pessoas em Jerusalém veem isso, veem Davi como uma pessoa diferente. Eles veem Davi principalmente como um poeta, profeta. Eles veem Davi como o exemplo, como o favorito de Deus, porque ele se redimiu e verdadeiramente se arrependeu, né? Perante os olhos de Deus. Então, redenção e um profundo arrependimento. E o foco deles é a história de Davi, onde Davi é rei e um dia acorda e descobre que está apaixonado por Batseba. E então, basicamente, ele tem relações sexuais com Betsabá. Batseba fica grávida e isso é um problema, porque Batseba é casada com outra pessoa, Urias, o Hitita. Então, o que Davi faz? Davi manda matá-lo, certo? E Davi pode fazer isso porque ele é o rei. Mas Deus descobre e envia o profeta Natã para dizer a Davi, você pecou. E a princípio, Davi se recusa a admitir que está errado. Mas então o filho dele, de Batseba, morre. E Davi cai em um luto profundo. E todos os dias ele ora a Deus pedindo perdão. Ele está pedindo redenção. Ele se arrepende e Deus o perdoa. E nesse processo, Davi não só se torna uma pessoa melhor, mas também se une a Deus. Porque agora eles são melhores amigos. Agora eles conversam todos os dias. E é essa a visão que as pessoas em Jerusalém têm para Israel. Uma nação que se envolve em redenção e arrependimento. Eles não se importam com essa guerra. Eles não se importam com o Irã. Eles não se importam com os Estados Unidos. Eles não se importam com o projeto do grande Israel. Eles se importam com os judeus reencontrando Deus e sendo leais a Deus. E é isso que trará a paz. Para o mundo, ok? É assim que eles veem o mundo. É assim que eles percebem as coisas, eles. Eles acreditam que em cada pessoa existe uma alma divina, ok, que vem de Deus, mas está presa na alma animal. Ok, então Tel Aviv é a alma animal e esta é a alma divina. Tudo. Certo, então o que é a alma animal? Você busca conforto material. Você quer fazer sexo. Você quer ficar bêbado. Você quer festejar. Você quer dirigir uma Ferrari, ok? Tudo isso é animal. Mas dentro de você reside a alma divina que busca apenas estar com Deus, ok? Assim, estamos constantemente em uma luta entre a alma animal e a alma divina. Assim, da perspectiva deles, Tel Aviv representa a essência animal de Israel. Jerusalém representa a alma divina de Israel. Então não tem problema se eles estiverem em um destroyer. Diga-me. Bom, além disso, eles reconhecem que a guerra é boa, porque se as pessoas realmente querem reencontrar Deus, precisam sofrer. Eles precisam perder tudo antes de reconhecerem a glória de Deus, ok? Então pense no livro de Jó. Quando o trabalho era
Jó é um personagem bíblico muito rico. Então Deus decide, sabe de uma coisa? Talvez ele só seja fiel a mim porque é muito rico. Então Jó perde tudo, e isso intensifica sua fé em Deus. Essa é a visão que esses fanáticos religiosos malucos têm em Jerusalém, que é tipo, vamos destruir Israel. Assim poderemos refinar, redescobrir nosso amor por Deus. A destruição de Israel levará à redenção e ao arrependimento do povo israelense e, portanto, à paz neste mundo. O Messias finalmente virá. É por isso que o rabino estava constantemente falando sobre que na quinta-feira o Messias virá, porque ele sente que está muito próximo. Há tanta destruição, há tanta guerra, então o Messias deve vir, porque agora os judeus reconhecem que só Deus pode salvá-los. Portanto, quando você desejar, quando você rezar pelo Messias, quando realmente quiser isso em seu coração, é aí que o Messias virá. Mas é preciso criar as condições para que as pessoas realmente queiram o Messias. Portanto, há um conflito civil em curso em Israel. E mais uma vez, essas pessoas em Jerusalém, esses fanáticos, não se importam realmente se o mundo for destruído, porque este mundo é uma farsa, de qualquer maneira. Afinal de contas, quem é que realmente se importa com isso? O que verdadeiramente tem valor e importa é a essência da alma divina. Está bem? Sim, é exatamente isso. Você, meu caro amigo que está assistindo, neste exato momento... Tem alguma pergunta, Vincent? Quer dizer, hoje, que é quinta-feira e tipo, não. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O rabino disse isso. Ah, o rabino disse que, tipo, o Messias vai chegar hoje. Mas, tipo, a vinda do Messias realmente vai afetar a China e esses países? Todas as crenças pessoais deles. Ok, escutem. Eu sei que é difícil para vocês entenderem, mas a China não importa, ok? Só Israel importa. Estados Unidos, China, Rússia não importam. A única coisa que importa é Israel, ok? O que importa são as pessoas em Israel, os judeus. O estado espiritual deles determinará o destino do mundo. Quando os judeus estiverem unidos a Deus, então a paz e a prosperidade virão para o resto do mundo. Tudo bem? Tudo bem. Então agora eu gostaria muito de falar um pouco sobre o Irã. Esta é a estrutura política do governo do Irã. Agora, uma coisa a notar é que é muito complicado. Ela é dividida entre os aspectos religiosos, a Assembleia de Especialistas, e o aspecto secular, que é o governo, certo? Então é um governo, mas os clérigos islâmicos estão no topo. E essa é a identidade dual do Irã. E esta foi a última eleição presidencial deles. E como você pode ver, é um país bastante dividido, onde as pessoas no centro votaram em Jalali, mas as pessoas nas periferias votaram no parente de Pajetsky, certo? Então há muito conflito no Irã, não apenas político e religioso, mas também étnico, certo? Então deixe-me explicar rapidamente. O que eu vejo é uma grande divisão no Irã, certo? Então, claro, você tem a teocracia islâmica e o conflito deles com aqueles que eram nacionalistas seculares. E claro, também existem grupos étnicos. Eu realmente não acho que os grupos étnicos importem tanto assim, certo? O que realmente importa é o conflito entre os nacionalistas seculares e a teocracia islâmica. Certo? Então, basicamente, a divisão entre o rural e o urbano. Pessoas bem educadas que querem ver o Irã como um estado secular que promove democracia, progresso e ciência versus esses indivíduos religiosos. Agora, o que acontece é que, em uma guerra, você se torna mais extremo. Então, o que acontece é que a teocracia islâmica vai transitar para a escatologia xiita ou martírio, onde eles acreditam que essa guerra é sobre trazer o 12º ímã, o Mahdi, que é basicamente o Messias. Nós passamos a liderá-los para a guerra contra o grande Satã, que é Israel e os Estados Unidos. Certo, então com o tempo, os islamistas vão se tornar muito mais radicais. Isso vai forçar os nacionalistas seculares a também se tornarem muito mais radicais. Então eles vão se tornar excepcionalistas persas. Bem, o que isso significa é que o excepcionalismo persa significa simplesmente que a Pérsia é a maior civilização da história da humanidade. E, portanto, vale a pena morrer por isso. Vale a pena lutar por isso. A sobrevivência da civilização persa é muito mais importante do que a sobrevivência do Estado iraniano, ok? Assim, a grande questão para os iranianos é: serão eles capazes de conciliar as diferenças entre essas duas vertentes da cultura? Ou isso levará a uma guerra civil no Irã? Ok? Estamos presenciando uma guerra civil em Israel. Estamos presenciando uma guerra civil na América.
O Irã não pode se dar ao luxo de travar uma guerra civil neste momento, porque está sendo bombardeado por duas nações muito populares, Israel e os Estados Unidos, ok? Mas, infelizmente, a lei da proximidade nos ensina que as pessoas estão muito mais interessadas em seus próprios conflitos internos do que nos conflitos globais externos. E assim, esse entendimento agora nos ajuda a responder às três grandes questões da atualidade. Como é que esses líderes estão sendo mortos? Por que eles estão sendo mortos? E o que isso significará para o resto do mundo? Então, as duas primeiras perguntas. Como eles estão sendo mortos? Por que eles estão sendo mortos? Eles estão sendo mortos por causa de todos esses conflitos civis dentro dessas nações, certo? Essas diferentes facções estão fornecendo informações de inteligência para seus inimigos a fim de limitar seus inimigos internos, certo? Isso, novamente, eu não tenho provas, mas acho que, de acordo com a teoria dos jogos, essa é a melhor explicação para como esses líderes estão sendo mortos. Porque, repito, não é tão fácil para uma nação estrangeira identificar isso. Ok, a localização exata desse líder, ok? E o que estamos vendo nesta guerra é que tanto os iranianos quanto os israelenses estão fazendo um excelente trabalho em matar os líderes uns dos outros. E isso não é muito comum, né? Então, eu acho que esse conflito civil dentro dessas nações oferece o melhor guia, o melhor entendimento de por que isso aconteceu, certo? A terceira pergunta é: para onde o mundo está indo? Como você pode ver, a partir desses conflitos, parece que o mundo só pode se tornar muito mais teocrático no final das contas. Então, o que está acontecendo é que quando analisamos a situação de uma forma mais profunda, essa guerra no Irã e em todo o Oriente Médio é realmente uma guerra entre dois sistemas de crenças e visões de mundo que são totalmente opostos e concorrentes. De um lado, você tem a complexa ordem financeira secular e global que domina as instituições, certo? E esse é o mundo em que vivemos hoje.